A meia-noite é um dos horários mais simbólicos que existem. É nela que estão os períodos de mais silêncio e escuridão. E costuma ser durante a meia-noite que as pessoas se sentem mais solitárias e, consequentemente, mais tristes. Não é por acaso que muitos dos poemas, músicas e até os salmos mais aflitos e angustiados da Bíblia foram compostos nessa hora. Mas a meia-noite não é apenas um período de tristeza e solidão. Esse é um horário em que a vida passa por mudanças, por renovação. É a hora mais escura de todas, mas também aquela onde o dia termina para que o outro se inicie. E foi exatamente à meia-noite que homens e mulheres de Deus experimentaram mais da presença e do poder do Senhor em suas vidas. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar que a meia-noite não é apenas um horário comum. Ela está cheia de significados e mistérios espirituais que podem elevar o nível da sua oração e te revelar chaves que vão abrir as portas do céu e liberar bênçãos sobre a sua vida. E para te provar isso, eu vou te mostrar alguns exemplos de homens e mulheres da Bíblia que estavam passando por terríveis provações e receberam milagres do Senhor. Você vai se surpreender com o que Deus poderá fazer na sua vida quando você começar a orar neste horário. E no final, eu vou te dar algumas dicas para que a sua oração se torne ainda mais eficaz. Mas antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só você clicar no botão embaixo do vídeo para se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que irão transformar sua vida. Então, vamos começar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O apóstolo Paulo nos convida a orar sem cessar, nos mostrando que cada momento do dia e da noite oferece uma oportunidade para nos conectarmos com o Senhor. E o horário da meia-noite é um período muito importante. Porque, como eu disse no início do vídeo, é um tempo de escuridão profunda, mas também de recomeço. E o rei Davi sabia muito bem disso. Tanto é que no Salmo 119 ele disse: "Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças." Então, o primeiro servo de Deus que orava à meia-noite é exatamente Davi. Como você já deve saber, ele enfrentou inúmeras dificuldades e lutas desde que ele foi ungido rei de Israel. Ele também foi perseguido, traído e jurado de morte várias vezes por reis de outras nações e até por pessoas próximas, como o rei Saul e o seu próprio filho, Absalão. Mas mesmo diante de tantas adversidades, Davi nunca deixou de buscar a Deus e orar por proteção e misericórdia. As suas orações eram um misto de louvor, súplica e meditação na palavra. E o horário que Davi mais costumava orar era exatamente a meia-noite, porque era um momento de silêncio e de reflexão, ou seja, de conseguir olhar para dentro de si e falar com o Senhor abertamente. E foi esse relacionamento tão íntimo e verdadeiro que o rei ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E como resposta, Davi experimentou a graça, o poder e a bondade do Senhor. Então, se você está passando por momentos de dificuldades, sendo perseguido ou injustiçado por alguém que não gosta de você, ou até mesmo por pessoas próximas, faça como Davi e comece a orar à meia-noite. Pode até ser que o inimigo continue levantando pessoas contra a sua vida, mas em todos os momentos o Senhor vai te proteger. O segundo exemplo é de Paulo e Silas. O livro de Atos, capítulo 16, traz uma das maiores provas do poder que a oração tem na vida dos filhos de Deus. A Bíblia nos mostra nessa passagem que o apóstolo Paulo e seu amigo Silas haviam sido presos na cidade de Filipos por pregarem o Evangelho. E mesmo diante daquele momento tão difícil, na prisão, eles não se esqueceram de Deus. A Bíblia conta que, à meia-noite, eles oraram e começaram a cantar louvores ao Senhor, fazendo com que toda a cadeia ouvisse seus clamores. E enquanto eles estavam ali buscando ao Senhor, um terremoto milagroso abriu as portas da prisão e soltou as suas correntes. E não foi só isso. O carcereiro ficou desesperado com aquilo e perguntou a Paulo o que ele deveria fazer para entregar a sua vida a Cristo. Então, ele e toda a sua casa se converteram. E ao final, os próprios homens que mandaram prender Paulo e Silas lhe deram a liberdade e pediram desculpas pelo que haviam feito. E da mesma forma, pode ser que você esteja vivendo em uma prisão emocional ou espiritual hoje. Pode ser que você esteja acorrentado na depressão, no vício, na falta de esperança e não tenha forças para mais nada. Mas hoje,
o Senhor manda te dizer que Ele entra com providência. Ele está contigo, assim como Ele fez com Paulo e Silas. E para isso, tudo o que você tem que fazer é não ficar focando nas circunstâncias, não ficar pessimista se lamentando, mas enxergando a sua vida com os olhos da fé. Não deixe de adorar ao Senhor, mesmo que a escuridão esteja à sua volta. Assim como Paulo e Silas clamaram à meia-noite, comece a praticar isso hoje. E você verá Deus agindo em seu favor. Assim como aconteceu com Jesus no jardim do Getsemane e também com o apóstolo Paulo quando ele orou para que o Senhor removesse seu espinho na carne, você também muitas vezes vai ouvir o não de Deus. Mas da mesma forma como eles foram consolados, você também será. O terceiro exemplo é o de Ana. Ana era casada com Elcana, um homem que tinha também uma outra esposa chamada Penina. Penina tinha filhos, mas Ana era estéril, uma condição que naquela época era vista não só como problema de saúde, mas também como uma desonra na sociedade, já que a mulher tinha como principal qualidade o fato de se tornar mãe. Além disso, a infertilidade de Ana também causou muita tristeza a ela, porque Penina a provocava todos os dias, dizendo que ela tinha sido esquecida por Deus. E tudo isso fazia com que essa mulher se sentisse isolada e desesperada. Até que um dia, no seu momento de mais sofrimento, Ana foi orar no tabernáculo. Depois do jantar, por volta da meia-noite, ela preferia ir naquele local para que ela pudesse ficar mais à vontade com Deus. Além disso, homens e mulheres não podiam ocupar o mesmo espaço no templo. Então ela clamou a Deus por um filho, prometendo que se aquele pedido fosse atendido, ela dedicaria a criança ao serviço do Senhor por toda a sua vida. E aquela oração foi tão intensa que o sacerdote Eli chegou a achar que ela estava bêbada. Mas o que ela tinha, na verdade, era sinceridade e desespero. Então, o sacerdote Eli abençoou a sua oração. E pouco tempo depois, o milagre de Ana aconteceu. Deus ouviu aquele clamor e ela deu à luz Samuel, que se tornou um dos maiores profetas do Senhor e de todos os tempos. E aí eu te pergunto uma coisa. Quantas vezes você não se sente como Ana, em busca de algo que as pessoas e até mesmo a ciência dizem ser impossível? E quantas vezes você tem sido humilhado ou humilhada por causa da sua condição? Mas saiba, meu querido irmão e minha irmã, que essa sua tristeza pode ter um fim. Basta que você recorra à pessoa certa, Jesus Cristo. Entregue a Ele o seu sonho, confie no Senhor e não se deixe abater diante das circunstâncias, por mais impossível que possa parecer. Se você crer e isso estiver de acordo com os planos do Senhor, não haverá diagnóstico, pessoas ou ciência que impeça a vontade de Deus de ser cumprida em sua vida. O quarto exemplo. Se você ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, não vai encontrar uma pessoa sequer que tenha orado mais do que Jesus. Isso porque ele sabia o quanto era importante estar na presença do Pai e quanto o ser humano necessita da intimidade com Ele. E se nós formos aos 4 evangelhos do Novo Testamento, veremos que em muitas situações Cristo orava à noite. Isso porque era um momento em que as pessoas que o seguiam em busca de milagres e ensinamentos estavam dormindo, e ele poderia enfim ter um momento a sós com o Criador. De todas as orações registradas na Bíblia, a oração do Getsemane foi com certeza a mais marcante da vida de Jesus, pois ele estava perto de ser preso e crucificado. Então, ele se retirou da presença dos discípulos e foi àquele lugar orar, provavelmente por volta da meia-noite, devido aos fatos que aconteceram antes e depois, como a ceia, a prisão e a negação de Pedro. Em Mateus capítulo 26, nós vemos que a aflição de Jesus naquele momento era tão grande que ele orou de forma tão intensa que o seu corpo transpirava sangue. Jesus era homem naquela ocasião, e por isso ele teve medo do que ele sabia que iria acontecer. E diante daquele sofrimento terrível, ele chegou a pedir ao Pai que, se possível, o livrasse daquela morte tão terrível. Mas, de qualquer forma, fosse feita a vontade do Senhor e não a dele. E naquele momento, um anjo surgiu e fortaleceu Jesus, que conseguiu continuar com os planos de Deus para vencer a morte e o pecado. E eu fico imaginando a angústia que Jesus sentiu ao perceber que o momento em que as profecias sobre a sua morte estavam se cumprindo, e como ser humano que ele era naquele momento, ele desejou se livrar daquilo. Mas apesar do medo, Cristo seguiu em frente e se entregou à vontade do Pai. E por causa dessa renúncia, ele recebeu a ajuda do céu. Da mesma forma, muitas vezes, Deus não vai atender a sua oração, não porque Ele é ruim, mas sim porque Ele tem um plano muito melhor e maior para a sua vida.
Assim como aconteceu com Jesus no jardim do Getsemane e também com o apóstolo Paulo quando ele orou para que o Senhor removesse seu espinho na carne, você também muitas vezes vai ouvir o não de Deus. Mas da mesma forma como eles foram consolados, você também será. Então, quando você for orar, fale com Deus e renuncie todas as suas vontades, declarando que a sua vida está nas mãos dele. E eu tenho certeza que, por mais que você enfrente espinhos e cruzes pelo caminho, a presença poderosa do Senhor vai conduzir você a lugares muito maiores do que você jamais poderia imaginar. Como nós vimos neste vídeo, coisas maravilhosas e extraordinárias podem acontecer nesse horário, porque é o momento em que as distrações acabam e assim nós podemos nos entregar de coração para termos um encontro com Deus. Para isso, é muito importante que você siga essas dicas que eu vou te dar agora. Primeiro, encontre um lugar tranquilo onde você possa estar a sós com o Senhor. Se você dorme sozinho no seu quarto, ótimo. Feche a porta para ficar ainda mais à vontade. Agora, se você é casado, vocês podem orar juntos, ou então você pode ir para um outro cômodo mais tranquilo. O importante é que nada e ninguém influencie esse momento com Deus. Outra coisa importante a se fazer é manter o foco na presença de Deus, independentemente do tempo em que a resposta dele virá. Pode ser que ele fale ao seu coração logo na primeira noite, ou então pode ser que leve algumas semanas ou meses. O que realmente importa é estar lá, aos pés do Senhor, para quando o tempo da resposta chegar. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.